Bom dia, meus irmãos, a doce e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Giovanni Reis, da Igreja Metodista Central de Nova Friburgo. Temos os nossos cultos na igreja a partir das 9 horas no domingo, o culto da Escola Dominical de Ensinamento, e em seguida, 10 horas, o culto de adoração ao nosso Deus, e também às 18 horas. E nas quintas-feiras, a partir das 19h30, sejam mais do que bem-vindos. Visite a casa do Senhor, a porta está aberta, vai vir com muita alegria e recebemos com muita gratidão. Amém? Porque essa é a vontade do nosso Pai. Amém? Vamos estar orando por esse dia, essa terça-feira, com ações de graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai Celestial e Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela palavra, por esse dia de hoje, Senhor. Que o Senhor possa nos fortalecer em graça, sabedoria, conhecimento, mansidão, paz no coração, Senhor. Abençoe esse dia, esse início dessa terça-feira, Pai. Que possamos, Senhor, louvar e engrandecer o Teu nome que é santo, Pai. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, Pai. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, Senhor. E traga sobre nós, Senhor, a essência da Tua vontade, a Tua verdade, que está em Cristo Jesus, está no Espírito Santo e está em Ti, que é o nosso Pai Celestial. Muito obrigado, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos estar lendo um texto que está no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 44 e diante, que diz assim: Jesus explica as Escrituras. Essa parte é muito importante, porque eu tenho tocado muito nessa tecla, porque as Escrituras é o alimento espiritual do homem e espírito. Eles têm importância de discernir as coisas da Bíblia em espírito, né? Para que Deus fortaleça a nossa caminhada de fé, salvação, fortalecimento e resistência a todo o mal. Amém? Vamos estar lendo. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados e todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunha destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus, palavra profética, palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. O principal dessa parte, dessa mensagem bíblica, Lucas, que é sobre as Escrituras Sagradas, a importância das Escrituras estarem em nossas vidas. Jesus disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. O importante, se cumprisse tudo o que de mim está escrito, a lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. O que Jesus quis dizer? Que essa parte, quando ele fala isso, ele já tinha ressuscitado. Ressuscitado. E ele já parte para a parte final dos discípulos, de que tudo que era para ser cumprido já tinha sido cumprido, que vinha da lei de Moisés, dos profetas e dos salmos, e passaria para os apóstolos, a partir de Jesus Cristo, dali em diante, porque Jesus subiu ao céu e deixou aos apóstolos a pregação, a importância. Então, para que as pessoas possam entender de uma forma mais simples, né? Jesus falava muito isso. Então, lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Ele disse: assim está escrito que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia,
que em seu nome se pregasse arrependendo para remissão de pecados em todas as nações, começando a partir de Jerusalém. Dali em diante, os apóstolos, já preparados, se concretizando o Antigo Testamento com o Novo Testamento, que seria o sacrifício e ressurreição do Senhor Jesus, nós estaríamos focados, no caso aqui os discípulos, os apóstolos estariam se preparando para o início da caminhada após a subida do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores Jesus Cristo, para que todos tenhassem o entendimento que desde Moisés, desde os Salmos, desde os apóstolos e através do maior sacrifício, que é o mais importante, que é o sangue do Cordeiro, possamos entender a importância da ligação entre o alfa e o ômega, o início e o fim de nossas vidas. Por isso que as Escrituras têm uma grande importância, ela é a coisa mais importante da raça humana. Independente que você seja batista, metodista, católico, não seja nada, coloque isso no seu coração, sabendo que Jesus veio para te salvar. Ele veio para que todos que naquele crescem em suas escrituras pudessem se arrepender. O evangelho é um evangelho de arrependimento. É o evangelho de saber separar. O pastor no dia estava comentando, pastor Edson, falando que separar o homem natural para o homem espiritual. E todas essas escrituras, elas são baseadas nos ensinamentos que começam através do homem natural, transformando o homem e avivando o homem na área espiritual, porque Deus é espírito, e que adorem em espírito e verdade, que entendam Jesus em espírito, para que todos nós possamos atingir o conhecimento, a plenitude da sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, e não da sabedoria humana, do conhecimento humano. Porque no conhecimento humano há muitas divisões, mas o conhecimento divino do Espírito Santo, de Deus e de Jesus Cristo e das Escrituras, não há divisão, há fácil entendimento. Por isso, irmão, não deixe você ser enganado por falsos profetas. Não deixe ser enganado por pessoas que ensinam o Evangelho de uma forma conforme a vontade deles. Eu não estou aqui para pregar o Evangelho segundo o meu entendimento, porque se eu fosse o meu entendimento, eu sou um miserável pecador, nem nas Escrituras eu faço parte de nada. Eu estou aqui porque eu sou apenas um vaso e Jesus disse, ide por todo mundo pregar o Evangelho. Então, o que cabe a nós? O entendimento e o discernimento nas Escrituras. As Escrituras estão em primeiro lugar em nossas vidas, para que do alto venha poder de Deus. E conforme nós entendemos as Escrituras, nós começamos a entender o trabalho e o desígnio de Deus para nossas vidas, para que a nossa vida comece a frutificar, que comece por dentro. Porque o Evangelho, ele começa dentro do coração. Quando você entrega seu caminho ao Senhor Jesus Cristo, a sua vida começa a frutificar. Porque o reino de Deus não é igual ao reino do mundo. E como sabemos que vamos descansar um dia, nós temos que descansar com a promessa, com a entrega de que vamos para o reino, temos a chance de ir para o reino de Deus que é eterno. Para isso temos que entender de uma forma espiritual, simples e sem confusão na mente das pessoas. Pelo contrário, o entendimento simples que Jesus passou. Tudo o que eu estou falando aqui foi Jesus que disse. Olha o que ele repete aqui, ó. A seguir, Jesus lhe disse, são estas as palavras que lhes falei, estando ainda convosco. Importava
se cumprisse tudo que foi de mim. Está escrito na lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. Por que ele fala de mim? Jesus fala de mim. Ora, Jesus não veio depois de Moisés? Não, porque Jesus já era Deus antes da vinda dele. Jesus já era o Filho de Deus desde o Alfa e do Ômega, desde a criação. Ele veio em pró do sacrifício do meu e do seu pecado original de Adão e de Eva. Ele veio para redimir, dar entendimento, tanto que o nome dele está acima de todos os nomes. O nome do Senhor Jesus, a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Então, tenha por entendimento que Jesus já confirma aqui essa mensagem, que desde a lei de Moisés, que são os mandamentos, né? Desde os profetas Isaías, Elias e dos Salmos, onde Davi falava já sobre a vinda do Senhor Jesus, no próprio Salmos, né? No próprio Salmos, quando ele fala que é dividido a roupa dele, quando Jesus é crucificado, os soldados lá começam a dividir em pedaços de panos. Então, irmão, que o Senhor Jesus possa trazer sobre vocês a paz do Senhor Jesus Cristo, o entendimento, o amor e a graça para que possamos, em Cristo Jesus, cada dia sermos renovados. Não importa a dificuldade que você esteja passando, importa que se tu entregasses a vida ao Senhor Jesus, Ele é maior. Dificuldade, dor, desafios, maior é o que está em nós. Para isto basta a gente confiar na palavra, obedecer a palavra e amar a palavra. Porque quando você ama a palavra de Deus, você também ama a Deus. Porque nós conhecemos o amor de Deus através da palavra. Conhecemos a Deus através de atos de compaixão que vem através da vontade do Pai, do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, está Deus, Jesus e o Espírito Santo. As Escrituras, elas nos trazem todo esse entendimento da grandeza, do arrependimento e do amor que Jesus ofereceu por nós. Amém? Vamos terminar a oração que o nosso mestre nos ensinou. Mestre dos mestres, Senhor dos senhores, que é o Senhor Jesus Cristo, que é a oração que nós fazemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha em nós teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois a ti é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe essa terça-feira, compartilhe desse vídeo, compartilhe esse canal, se inscreva no canal, apoie o Evangelho, porque Deus tem promessa, tem vitória na sua vida, basta a gente querer entregar o nosso coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Um dia feliz e abençoado para todos.